Eu tô vendo aqui vários rostinhos, assim, conhecidos, da vontade de pegar no coração de cada um e falar, ai, que saudade dessas pessoas todas que eu conheço, né? Mandando beijos, Elô maravilhosa, Marta, Fernanda, Denise, todo mundo aqui. Então, assim, me sinto entre amigas, gente. Tô assim, né? Tava no comecinho no esquenta com a Fátima, né? Com a André, já terminei meu vinho, só tô com a aguinha aqui do lado. Então, assim, é um momento, na verdade, de troca com vocês que a gente vai propor aqui hoje. Né? Eu vou começar compartilhando a minha tela com vocês, que eu preparei um PowerPoint que a gente vai disponibilizar para vocês depois. Então, como eu vou compartilhar a minha tela, talvez as imagens de vocês vão ficar num quadradinho, talvez a Fátima possa depois falar como... Eu vou começar a compartilhar aqui, só para a gente ver um teste, né, de como isso vai ficar. Calma aí, que ele está indo. Acho que está carregando ainda, né? Senão... Sandra, pode abrir o seu PowerPoint. Então, estou tentando abrir ele aqui, ver se vocês conseguem já ver. Abriu. Abriu? Abriu. Tá ok? Não sei se todo mundo está conseguindo ver a tela cheia. Se tá ok para todo mundo. Eu acredito que sim, né? Dá para ver sim, Sandra. Né, tá ok, né? Então, vou continuar aqui. Deixa eu passar aqui para esse próximo aqui, né? Que o nosso tema é esse hoje, né? O que a abordagem de Reggio Emília nos ensinaria no momento atual. Eu vou pedir para vocês, né, por favor, anotarem. Eu vou ter um tempinho de fala. Depois a gente vai abrir para as perguntas, para os comentários, sugestões e reflexões de vocês. A Fátima vai moderar isso. Eu não sei se vocês vão colocar nos comentários, né? Como é que a gente vai estar organizando isso? Se a gente não conseguir responder tudo hoje, a gente já vai marcar um outro novo encontro, né, Fátima? Não tem problema. Mas é só para, né, eu conseguir terminar aqui a minha fala e vocês irem interagindo depois, tá bom? Então, para a gente iniciar, né, eu acho que é importante a gente falar, primeira coisa, nessa pergunta que a Fátima me fez quando ela propôs esse encontro, é a gente deixar claro que a gente está falando de uma abordagem e não de uma metodologia. Então, uma abordagem, ela pode ser interpretada de várias maneiras diferentes, tá? Então, a gente não está falando de uma metodologia, a gente está falando de uma abordagem. Eu não sei aqui qual que é o conhecimento de todos vocês, né, que estão presentes nesse encontro hoje sobre a abordagem de Reggio Emília. Muita gente já fez curso comigo, muita gente já deve ter lido algum livro, ter participado de outros webinars, cursos com outros formadores. Então, eu não sei qual é o conhecimento prévio de cada um. E, infelizmente, como a gente tem uma horetta aqui, como se diz na Itália, né, uma horinha só, a gente não vai conseguir, né, escutar o que cada um tem de conhecimento prévio dessa abordagem. Então, eu vou pincelar, assim, né, um pouco do que a gente fala nos nossos cursos, né? Então, a gente está falando de Reggio Emília, não é uma escola, né? Reggio Emília, né, simples e curta, é uma cidade no norte da Itália de 170 mil habitantes. É isso, né? Para quem nunca ouviu falar, Reggio Emília é isso, é uma cidade pequena, no norte da Itália, que virou referência para o mundo inteiro depois da Segunda Guerra. Né? Depois da Segunda Guerra Mundial, as famílias se uniram aos educadores que estavam ali, né, presentes, na verdade, né, até da última vez que eu fui para a Reggio, nessa imagem vocês, não sei quem nesse grupo já teve a oportunidade de ir para lá, né, quando você vai para a Reggio Emília, você tem a estação de trem e você tem esse centro do Lores Malaguzzi, que é onde está o centro de formação, onde todas as pessoas vão estudar, tem as escolas que ficam próximas. E do lado deste centro, né, de formação, tem esse Tecnopolo, que muitos educadores ainda não vão visitar. E é uma pena, porque tem muita história interessante, muita informação nesse centro também. O que acontece nesse centro? Por que Reggio Emília foi bombardeado, né, na época da Segunda Guerra Mundial? Porque nesse Tecnopolo que hoje existe, antigamente era uma fábrica de aviões. Então, Reggio Emília foi bombardeado porque existia essa fábrica de aviões em Reggio Emília.
Se não fosse esse espaço, talvez não teria tido tantos estragos nessa cidade como a gente teve na Segunda Guerra. Né? Então, é por conta disso. Eu acho que é importante a gente frisar, né, até a importância desse centro estar localizado aí nesse lugar. Quando a gente fala, né, da abordagem de Reggio Emília, não existe uma receita, vocês vão, como, vamos dizer assim, né, a gente tem quando a gente vai assistir um filme ou assistir um livro, ou assistir um livro é ótimo, né, vai ler um livro, e a gente tem ali uma impressão daquele livro, uma impressão daquele filme. Então, eu estudo essa abordagem desde 2008, né? E cada vez que vou revisitar as minhas leituras, cada vez que vou para lá, estou saindo com uma impressão diferente. Mas, quando tive que organizar uma trilha de aprendizagem para fazer o curso, né, e para estar fazendo formação no Brasil sobre isso, e fora do Brasil também, eu organizei, né, uma trilha de aprendizagem com alguns temas que eu considero importantes nessa abordagem, que são, né, a gente começar falando da cidade, da cultura da infância, antes de qualquer outra coisa sobre a cidade de Reggio Emília, sobre a abordagem que eles trabalham nas escolas. A gente também tem que estudar um pouquinho das teorias que fundamentam essa prática, né? Claro, olhar para as linguagens da criança, falar um pouco da interdisciplinaridade de habilidades e conteúdos, né? Como que isso é feito na prática, falar da pedagogia da escuta e do olhar, o que é isso em Reggio Emília, o que é isso na nossa realidade no Brasil, falar do ambiente como terceiro educador, documentação pedagógica, né? E nos meus cursos eu sempre falo da expectativa e realidade, porque eu trago um portfólio, né, de uma educadora de Reggio Emília e mostro com a realidade dos meus portfólios no Brasil. Então, o que é aquela educadora em Reggio Emília com aquela faixa etária, com aquela carga horária de trabalho somente na escola e não fazendo coisas em casa, conseguia dar conta de um portfólio com uma assistente, com um atelierista à disposição dela, né? E o que a gente consegue fazer na nossa prática no Brasil. Então, a gente trazer isso para a discussão também. A gente também falava muito do envolvimento da comunidade escolar, do espaço vazio, que muita gente, né, me questionava nos cursos, mas eu leio tanto sobre Reggio Emília e ninguém nunca falou, nunca vi isso de espaço vazio. Esse espaço vazio foi algo que eu tive que começar a discutir com os professores no Brasil, porque a gente tem na cultura italiana, né, acho que vocês já ouviram falar do dolce far niente, né, daquele momento as pessoas vão almoçar e param para tirar sonequinha, as pessoas olham uma folha que está, né, caindo de uma árvore, é tudo piano, piano, como eles dizem, é tudo feito com muita calma, né? Apesar de eles falarem, os italianos têm aquela coisa da expressão corporal para falar, mas eles têm isso dolce far niente no sangue deles. Que quando a gente chega na sala de aula, a gente vê isso traduzido também pelo ócio criativo. O que é esse ócio criativo? O que é esse espaço vazio que a gente precisa ter, né, como fonte criadora até? Então, a gente discute um pouco disso. A gente também fala das 100 linguagens do educador, que a gente vai falar um pouquinho hoje também, tá? E de conhecimento em construção, né, que vem aí muito para aquela formação continuada, né, e crítica do educador. Então, são esses temas, né, que eu procuro sempre trabalhar quando eu vou falar da abordagem de Reggio Emília. E hoje, né, para seguir aí, né, um pouco a linha do pensamento que a Fátima me pediu, né, o que a abordagem nos orientaria nesse momento atual, então eu vou recorrer à teoria, né? Então, que teorias que são essas, que fundamentam essa prática, né, essa abordagem de Reggio Emília, para a gente entender que orientação seria essa, né, para não falar, a Sandra está tirando as coisas da cabeça dela. Então, vamos olhar para a teoria um pouquinho. Quando a gente vai falar, né, da abordagem de Reggio Emília, quando eu pego uma pessoa, né, vamos dizer assim, virgem na abordagem, que não tenha estudado muita coisa, fala, por onde eu começo? Eu sempre falo, começa pelo livro As 100 Linguagens da Criança. Então, começa por esse livro, vai estudar ele, reler, e aí a gente vai partir para uma discussão. E, como eu falei para vocês, a gente pega um livro e pega um filme e vai ter impressões diferentes sobre aquela informação que a gente teve. Esse livro, assim como tantos outros, né, e eu costumo fazer essa comparação nos meus cursos, né, que às vezes a gente tem ele como uma bíblia.
né? Tem gente que quer pegar esse livro e quer seguir à risca o que está ali, né? Mas a Bíblia, assim como em algumas religiões, né, ela pode ser passiva assim, de várias interpretações. Então, quando uma pessoa fala para mim desse livro das 100 linguagens da criança, a primeira coisa que vem na minha mente é uma entrevista, né? Eu não sei se na versão em português a gente tem essa entrevista disponível, mas nessa versão italiana tem uma entrevista com Loris Malaguzzi, que perguntaram para ele, né, quais são os projetos, né? Vou passar aqui para o próximo slide. Quais são os projetos, quais são, né, os pensamentos, né, que influenciaram aí o seu percurso educativo. E o Loris Malaguzzi, ele cita todos esses daqui. Acredito que a maioria, né, daqui nessa sala são educadores que fizeram pedagogia, fizeram letras, não sei se a gente tem algum coordenador pedagógico aqui que veio de outra formação, né, mas eu acredito que esses nomes, né, deve ter aí na prateleira de alguém em casa, né, ou na biblioteca da escola. Quando eu olho para esse referencial teórico que embasa toda a prática da abordagem de Reggio Emilia, eu fui estudar a fundo e estudo até hoje 4 referências, né, que é Dewey, Freire, Maslow e Montessori. A gente tem outros especialistas no Brasil e no mundo inteiro que trabalham com essa abordagem e vão seguir a linha de Vygotsky, vão seguir outra linha. Eu trabalho nessa frente, tá? Só para entender um pouquinho como eu estou guiando aqui meu pensamento com vocês. Então, vamos voltar, né, naquela época que eu falei para vocês ali da Segunda Guerra. Então, vamos pensar que ali, né, no final dos anos, né, 1946, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos essas famílias que viram a cidade destruída, né, e que se uniram para construir uma educação melhor para os seus filhos. Loris Malaguzzi passou naquele momento. Isso é a história que a gente escuta lá na Universidade de Reggio, tá, gente? Ele passou enquanto os pais estavam construindo uma escola e ofereceu ajuda. O que vocês estão fazendo aqui? Será que eu posso ajudar? Então, a gente tinha uma escola, né? A gente tem essa informação que a gente tem aqui. Os pais que estavam reconstruindo as escolas, que se uniram com Loris Malaguzzi e outros educadores. Outros educadores que vinham com outras informações. Ah, eu entendo um pouco desta frente, eu entendo um pouco desta outra frente. E cada um com uma informação diferente para a gente chegar na construção dessa abordagem. Só que informação, seguindo o nosso querido La Rosa aqui, não é experiência. E segundo a Fátima Freire, também experiência não é aprendizagem. O La Rosa diz pra gente, né, que a experiência é o que nos passa, ou que nos acontece, ou que nos toca. Então, não dá para falar que a gente lê um livro, a gente sabe sobre um assunto. Né? Hoje vocês, né, para quem nunca teve nenhuma formação de Reggio Emilia, está aqui hoje comigo, está tendo informação. Né? Eu não estou aqui para passar conhecimento, nada disso para vocês, né? Porque a gente precisa ter um pouquinho de experiência para que essa aprendizagem aconteça. Eu gosto muito de mostrar essa imagem, né, nos meus cursos, né, que fala, né, que primeiro a gente tem umas informações soltinhas, depois a gente começa a decifrar o que é cada informação. Ah, isso é Montessori, isso é Freire, isso é Piaget, isso é Vygotsky. Aí depois você começa a conectar. Ah, Montessori fala isso, o Piaget também fala isso. Ah, mas o Vygotsky também falou isso daqui. E a gente começa a ter alguns insights até chegar ali no wisdom da sabedoria, que é onde chegou a abordagem depois. Né? E se a gente for estudar outras abordagens de ensino, né, no mundo, a gente vê que as pessoas estão trabalhando com os mesmos referenciais teóricos, mas sem dar o nome da abordagem de Reggio Emilia. Então, quando eu vou conhecer escolas aqui na Holanda, por exemplo, eu encontro muito de Reggio Emilia nas paredes das escolas e nas práticas dos professores. Mas aqui, para eles falam que é tudo Montessori. Não, porque aqui nós somos Montessori, aqui nós somos Montessori, né? Ou Dalton Plan, né? Que eles também, ou o Renan Plan, que eles trabalham aqui também. Então, só para mostrar para vocês aqui uma linha, né, de pensamento e de pesquisa que esses educadores de Reggio Emilia fizeram. Então, ok. Então, esses educadores se uniram, estudaram todas essas teorias e fizeram o que com isso depois? Né? De onde vêm essas teorias? Né? Só para lembrar um pouquinho, né, a gente tem ali Dewey, né, que diz para a gente que a educação é um processo social, é desenvolvimento, não é a preparação para a vida, é a própria vida. Outra frase que a gente vê bastante, né,
embasando práticas da abordagem de Reggio Emilia nas escolas que eu conheci por lá, é essa frase aqui. Eu sou um intelectual que não tem medo de ser amoroso. Amo as gentes e amo o mundo. E é porque amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade. Paulo Freire. Tem escola em Reggio Emilia que se chama, né, Escola Paulo Freire. Também lá. Outra frase importante ali para Reggio Emilia também. A teoria sem a prática vira verbalismo, assim como a prática sem teoria vira ativismo. No entanto, quando se une a prática com a teoria, tem-se a praxis, a ação criadora e modificadora da realidade. E para encerrar, as pessoas educam para a competição e esse é um princípio de qualquer guerra. Quando educarmos para cooperarmos e sermos solidários uns com os outros, nesse dia estaremos a educar para a paz, da Montessori. Então, se a gente vai fazer aqui um apanhado dessa trilha, né, desses autores que eu mencionei para vocês, a gente vê ali, né, uma ênfase no processo social e desenvolvimento, quando a gente está falando de educação, né, de justiça social antes da caridade, dessa ação criadora e modificadora da realidade, educarmos para a cooperação e sermos solidários uns com os outros. Mas, Sandra, cadê o currículo? Eu quero dica para minha aula. Cadê? Né? Cadê esse currículo de Reggio Emilia que a gente precisa ter ele? Calma, porque eu ainda não falei de um outro teórico importante que fundamenta essa abordagem, que é o Maslow. E a gente não vai falar de currículo ainda. Não sei se vocês já viram esse meme, né? Que eu chamo de meme, né? Que fala que os nossos alunos precisam, né, ter um pouquinho de Maslow antes deles florescerem, né? Antes da gente pensar em taxonomia de Bloom. Né? E para quem não conhece, né, a pirâmide de Maslow, ele trabalha, né, que a gente tem que começar ali daquela base de garantir para, não é só para os nossos alunos, é nós. Nós precisamos primeiro ter comida, água, sono, a gente precisa, né, ir ao banheiro, a gente precisa ter uma vida minimamente saudável, a gente precisa garantir emprego, a gente precisa ter um relacionamento, a gente precisa ter autoestima. Depois vinha ali a parte de criatividade, realização pessoal. Então, eu até coloquei recentemente, né, nas minhas redes sociais, né, como está a alimentação dos seus alunos e o sono. Os pais continuam trabalhando? Como está a qualidade das interações afetivas em casa? Há algo que a comunidade escolar poderia fazer para se ajudar? Que mensagem estamos enfatizando para os nossos alunos e suas famílias se só enviamos componentes curriculares e videoaula? Componentes curriculares e videoaula. Então, você está falando da abordagem, a gente trabalha Reggio Emilia na nossa escola, né? Você está trabalhando realmente com as teorias que fundamentam essa prática? Ah, mas Sandra, está tudo bem, os meus alunos estão comendo, eu trabalho numa escola de elite, está tudo ótimo. Né? A gente está lá, né? Não tem problema, as crianças estão comendo, os pais estão com algumas dificuldades financeiras, mas estão vendendo sítio, né? Venderam cavalo, eles estão se virando. Mas quando a gente fala, né, de educarmos para a cooperação e sermos solidários uns com os outros, e de ação criadora e modificadora da realidade, não é só da sua sala de aula, não é só do corredor da sua sala de aula, é do porteiro que trabalha na sua escola, é da pessoa que trabalha na faxina, é da escola pública que está do lado da sua escola. Não é mais somente sobre os seus alunos. A gente tem que olhar para o coletivo, né, que foi isso que a Reggio Emilia fez e faz desde o início. Ah, então é isso, né? Então é só a gente, né, olhar para essa parte da abordagem. A gente pode ficar nas teorias de Dewey, de Freire, de Maslow e da Montessori, mas se a gente for pegar um pouquinho desse livro, não sei se vocês conhecem, né, Diálogos com Reggio Emilia, o que esses educadores, né, da abordagem de Reggio Emilia fizeram, né, com essas informações? Beberam ali na fonte do Freire, do Montessori, né, do Pestalozzi, de todo mundo, e fizeram o que com isso? Que teorias que vieram daí? Que pensamentos, que orientações que vieram daí, né? Para a gente pensar no que essa abordagem nos diria nesse momento atual. Então, uma das frases, né, que tem neste livro é que os educadores de Reggio lutaram para expandir o potencial emancipador da democracia,
dando a cada criança a possibilidade de agir como cidadão ativo. A escola é um lugar de transmissão e de criação de cultura e valores. A sua escola trabalha, pode, né? A sua escola é que você é possível ter, seja possível e passível de transmissão e criação de cultura e de valores. Rege pode ser considerada como escolas, novos espaços para a prática democrática. Reafirma a escola antes e acima de tudo como um lugar de prática ética e política. Então, a gente não fala da abordagem de Reggio Emília sem falar dessa prática ética e política. Vai além da documentação pedagógica, vai além do atelierista, vai além do ambiente como terceiro educador e das linguagens da criança. Reggio Emília não começou por conta de um portfólio. Então, a gente, né, tem que ter isso em mente para não deixar de valorizar todo o trabalho que essas pessoas tiveram para ter essa abordagem reconhecida hoje no mundo inteiro. Então, para mim, né, agora é a Sandra assim, que fala, né, falar de educação, falar da abordagem de Reggio Emília é falar de transformação social. Então, voltando à pergunta, né, do nosso encontro de hoje, o que a abordagem, né, nos orientaria no momento atual? Primeiro, vamos pensar o que é esse momento atual. Né? Essa aqui, eu não sei se vocês conhecem, né, eu entro sempre nesse site que fala dos casos, né, do nosso momento atual. O que é essa pandemia hoje no mundo? É muito triste, né, que eu tenho acompanhado esse gráfico aí diariamente há 2 meses, né, e o Brasil que estava lá atrás nessa lista, cada semana que eu acompanho ele está chegando, né, ali no top 10, daqui a pouco chega nos top 5, infelizmente. Então, o que é esse momento atual para a Itália e o que é esse momento atual para o Brasil? Que é tudo bem, a gente sabe, né? Vocês acompanharam que a Itália foi um dos epicentros nessa pandemia. Eu até, né, fiz essa reflexão, né? Não sei se vocês acompanharam, né? Se sabemos que a abordagem de Reggio Emília surgiu no período pós-guerra e foi idealizada pelas famílias que gostariam de um mundo melhor por meio da educação, e até os dias de hoje inspira educadores em todo o mundo, como serão as nossas escolas pós-pandemia do coronavírus? Teremos novas abordagens? A novidade virá novamente de um grupo de pais e educadores em Reggio Emília? Ou será de Singapura, de São Paulo, Rio das Ostras, Garanhuns, São José dos Campos, Teixeira de Freitas, Belém do Pará, ou todos juntos? Reggio Emília, gente, precisou de uma guerra para poder, né, pensar nessa abordagem, para esses pais se movimentarem, pensar no mundo melhor para os filhos deles. Então, vamos dizer assim que eles tiveram uma urgência muito grande ali. Mas Reggio Emília, por mais que fique na região ali da Lombardia, na Itália, onde a gente teve, né, um número considerável ali de pessoas que infelizmente perderam suas vidas, não, a gente não teve, né? Eu tenho um contato, por exemplo, com professores, né, do lado de Reggio Emília. Os professores não estão preocupados com o currículo. Todos os professores que eu conheço em Reggio, seja da educação da primária, da infância ou da universidade, eles não estão fazendo planejamento em casa. Existe sim o Fundamental 1, né, os alunos têm aula online, os professores estão com as mesmas dificuldades que os professores brasileiros têm. Mas os professores estão se ocupando a fazendo o que essa imagem está dizendo, que foi uma mensagem que eu recebi pelo WhatsApp, e ajudar o outro. A gente está levando hoje, né, materiais sanitários para uma parte aqui da cidade, né? Então, os educadores cada dia
estou num lado diferente desse ônibus. Tem dia que eu acordo muito bem, que falo, vou fazer, vou acontecer, hoje eu vou ligar para tal pessoa, a gente vai resolver tal projeto, mas tem dia que eu não quero saber de muita coisa. Né? Eu estava com uma Fátima disse aí no comecinho, né, que eu sou, né, tem essa fama, vamos dizer assim, da menina da rodinha nos pés, que está toda hora em muitos lugares. Eu tinha um projeto agora de Reggio Emilia até para poder fazer com os professores do Quênia, agora em março, abril, foi cancelado. Eu tinha que apresentar esse projeto em Reggio Emilia em junho, foi cancelado. Eu ia apresentar isso depois em julho no Brasil, fazer formação nas escolas no Brasil. Ninguém vai fazer formação em julho no Brasil ou em agosto. Se a gente tiver sorte que as nossas escolas consigam abrir, né, em agosto, a gente vai ter que estar ocupada acolhendo os nossos alunos. A gente não vai conseguir fazer curso de formação. A gente vai estar, as férias foram antecipadas em alguns estados, enfim. Né, eu tive, nossa, também estou aqui, todo mundo tem uma questão, né? Tem pessoa que está sem trabalho, também estou aqui com a minha filha, adolescente, né, aqui na Holanda, sem amigos, sem ninguém, surtando. Né? Meu pai faleceu no mês passado no Brasil, não foi por conta do coronavírus, foi por outras questões, não pude ir ao Brasil. Então, assim, tá todo mundo com muita coisa, né? E nem é todo dia que a gente vai estar bem. Né? A gente vai estar sempre transitando aí nesses dois momentos, vamos dizer assim. Mas a gente pode fazer as coisas. Né? Então, mesmo com esses projetos, vamos dizer assim, né, em stand-by, não falo, né, que foi cancelado, mas foram em stand-by. Eu tenho trabalhado com educadores aí de 7 estados no Brasil, em mais de alguns países, né, então tenho feito trabalho com os coordenadores, com os professores, com gestores de escolas, e aí eu vou compartilhar com vocês um pouquinho agora do que a gente tem, né, descoberto aí nessa vida, né, de educação, a gente não pode chamar que é educação à distância, né? Nesse ensino remoto que a gente... Educação emergencial. Eu gosto de falar que é uma educação emergencial porque o ensino à distância ele é muito melhor do que isso que a gente está fazendo às pressas. Né? A gente não pode desvalorizar aí quem está trabalhando há tanto tempo com o ensino à distância. E claro, né, vou estar sempre falando aqui, eu sei que é um fórum de coordenadores, eu sei do contexto do São Paulo Open Center, né, que trabalha, né, a gente tem um foco grande de examinadores de Cambridge aqui nesse grupo, mas eu vou estar sempre falando para a escola pública e escola privada. E não é escola pública versus escolas privadas, é escola privada. Né? A gente precisa estar unindo as nossas forças aí nesse momento sempre. Então, vou compartilhar com vocês agora algumas, não são receitas, tá? Mas assim, são coisas que a gente tem visto que tem dado certo, tanto na rede pública quanto na rede privada, quando a gente vai pensar nesse ensino emergencial aí que a gente está tendo que fazer nas escolas, né? Inspirado na abordagem de Reggio Emilia, inspirado nesses teóricos que eu comentei aqui com vocês no início. Então, a primeira, né, de todas, né, é a pedagogia da escuta. A gente precisa, né, eu lembro que, não sei quem das pessoas aqui que já fizeram o meu curso, quando a gente vai falar de envolvimento da comunidade escolar, eu compartilho que nas minhas formações com a Fátima Freire, ela chegava para mim e falava, como é que está a sua segunda sala de aula? Porque os pais dos nossos alunos sempre foram a nossa segunda sala de aula. E se eu não tinha contato com essa segunda sala de aula antes, agora fica mais difícil eu chegar até eles. Porque a casa dos nossos alunos não é a escola, mas o vínculo quem constrói somos nós. Nós somos os responsáveis por fazer esse vínculo, né, do que a gente estava vivenciando nas escolas com as casas dos nossos alunos. Então, eu preciso saber ter uma escuta desse contexto onde esse meu aluno vive. A gente sabe que no Brasil, 60% das pessoas somente possuem a internet, né, e a gente tem no Brasil aí 50 milhões de pessoas que vivem com R$420 por mês. Eu tenho esse conhecimento da minha comunidade escolar, o que tem acontecido, né, ali nesse entorno. Quando a gente fala da pedagogia da escuta também, é de uma escuta qualitativa e não quantitativa. É importante saber quem tem acesso à internet, quem tem um grupo do WhatsApp, quem consegue acessar o aplicativo, quem é analfabeto, quem só funciona com áudio do WhatsApp. A gente precisa saber dessas coisas, mas a gente precisa chegar naquelas pessoas que não se comunicam com a escola.
Então, e aí vem a escuta qualitativa, né? É ligar, é procurar saber um vizinho que saiba daquela pessoa, né? E tentar chegar nessa família de alguma maneira. Quando a gente também fala da pedagogia da escuta, a gente vê muitas escolas, né? Eu fiquei bem triste essa semana, porque muitas escolas que eu tenho trabalhado, né, que trabalham com ensino médio, começaram a colocar a hora, porque antes os professores estavam gravando vídeo aula e disponibilizando para os alunos assistir quando eles quiserem, mas agora tem que ter um horário no Zoom. E a beleza, né, do ensino à distância, você poder acessar de onde você quiser e a hora que você quiser. E agora esses jovens têm que ficar das 7 da manhã às 2 horas da tarde na frente de um computador fazendo a mesma coisa. Né? Então, e aí ninguém pensou numa hora do recreio. Poucas escolas pensaram, não vamos fazer uma hora do recreio, sabe assim? Porque se é para ter um momento, né, da escola, por que não pensar nessa hora do recreio também para eles? Enfim, então a gente fica bem preocupado com isso. Então precisa ter essa escuta, né, do que tem acontecido nesse outro ambiente, nesse outro território educativo aí que é a casa do nosso aluno. Aí a gente tem também as 100 linguagens dos pais dos nossos alunos. Nos meus cursos eu falo que a gente não pode falar das 100 linguagens da criança se a gente não falar das 100 linguagens do educador. A gente nunca vai conseguir trabalhar na criança aquilo que a gente não vivenciou. E a gente nunca vai chegar no nosso aluno, no ensino à distância, no ensino remoto, nesse ensino emergencial que a gente está fazendo, se a gente não atingir os pais primeiro. A gente precisa envolver esses pais primeiro de alguma maneira. Quais são as linguagens dos pais dos nossos alunos? Como que eles se comunicam? Como eles não se comunicam? Como que a gente chega nesses pais? Então a gente precisa estar, né, levando isso em consideração também. Como que é essa comunicação com as famílias? É por grupo do grupo do WhatsApp, é Facebook, é Class App, é a plataforma, é Moodle. E aí, o que vai às vezes acontecer para um grupo, na nossa escola a gente tem aplicativo, mas tem uma sala que os pais só funcionam pelo WhatsApp. Então a gente vai funcionar pelo WhatsApp. Eu acho que agora a gente precisa, né, a gente sempre foi contra, né, essa coisa dos grupos de WhatsApp nas escolas, a gente sempre teve muitas regras em relação a isso, mas eu acho que a gente está no momento agora de estar fazendo o que é possível. E para muitas pessoas, principalmente para quem está na rede pública, né, a comunicação via WhatsApp é aquela que está bem mais fácil. Quando a gente fala, né, quando a gente vai falar ainda de envolvimento da comunidade escolar, eu gosto de mostrar, né, esse caso aqui, vamos dizer assim, não sei se vocês viram, né, vou até ler aqui, em meio às iniciativas para alunos estudarem por aplicativos e sites, em Piranguinho, a 439 quilômetros de Belo Horizonte, uma professora de ensino fundamental encontrou uma alternativa inusitada. As atividades escolares estão sendo colocadas em sacolas plásticas e penduradas numa espécie de varal improvisado na grade da casa dela. Então, pensa nessa professora do ensino fundamental de uma escola pública de Belo Horizonte que os alunos não têm internet, os alunos não têm WhatsApp. Como é que eu vou ficar perto dos meus alunos nessa época de pandemia? Como é que eu chego neles? E ela chegar no supermercado da rua da casa dela e falar, olha, preciso de sacolinhas, né, para poder mandar as lições para os meus alunos. Quem mais a gente pode envolver? Né? A gente tem falado, né, de uma maneira de chegar nas casas das famílias, porque às vezes nem todo mundo tem um computador ou tem um aparelho de celular para assistir às aulas, mas a gente tem o rádio e a TV. Né? A gente viu fala tanto tempo, será que a gente não conhece alguém? Será que a gente não tem nenhum contato que possa, né, tá disponibilizando, né, ou tá facilitando uma maneira desses alunos estarem aprendendo através também de rádio e televisão? Principalmente, né, das nossas escolas de elite aí, que a gente, né, tem às vezes muitos dos filhos, né, dessas pessoas que trabalham no rádio, na TV, na nossa sala de aula. Outra coisa também, como a gente tem aqui, né, professores da rede pública aqui nesse grupo, né, que vão começar agora com o ensino à distância com os alunos, que a gente não consegue disponibilizar, quando a gente disponibiliza vídeo no YouTube, né, quando a gente manda o link, descarrega muito rápido os dados da pessoa no celular, então a gente tem que mandar vídeos pelo WhatsApp. Então o que muitos professores têm feito na rede pública é de gravar o vídeo,
né, com o celular ou gravar pelo aplicativo do WhatsApp mesmo para poder conseguir enviar o vídeo, porque vídeo pelo YouTube ele descarrega demais os dados das pessoas, eles têm evitado isso também. Ok, o que a gente pode aprender com Baby Shark e Barney? Olha eles aqui. Para quem não é da época do Barney, gente, é esse dinossauro. Eu espero que todos aqui conheçam, saibam do que eu esteja falando. Porque a gente tem encontrado muitos professores, né, que estão em dificuldade. As crianças não param, né, nas nossas aulas e os pais reclamam porque eles têm que ficar no sofá e depois começam a pular do sofá. Por que as crianças assistem 15 vezes o vídeo do Baby Shark? Por que esse vídeo, né, esse programa do Barney, ele fazia tanto sucesso nos Estados Unidos, né, algumas décadas aí no passado? Foi feito um estudo, né, que mostra, né, que o que prende, né, a atenção das crianças é quando a gente pode misturar, quando a gente tem esse link perfeito, né, para a mente das crianças do imaginário e com o real, quando a gente tem a fantasia e o real. No vídeo do Baby Shark nós temos essas crianças de verdade com a imagem do fundo do mar atrás. No programa do Barney a gente tem ali o Barney, que é um boneco, com as crianças da vida real. Por isso que um fantoche, né, faz tanto sucesso numa sala de educação infantil, porque a gente tem o real e a fantasia ali o tempo todo. Então, toda vez que eu conseguir no meu videoaula, na minha interação com as crianças, estar misturando o real com a fantasia, eu vou ter um pouco mais da atenção deles também. Vídeos interativos, Dora Aventureira, coloco aqui. Também, quem não conhece Dora Aventureira, assista algum episódio, né, de Dora Aventureira, porque ela é uma dica, né, que a gente tem feito, né, em algumas escolas, né, porque é um vídeo que a criança participa. O episódio, o filme está feito, mas a forma que é feita, a criança acredita que está participando de alguma maneira. Então, eu tenho uma professora, por exemplo, num colégio em São Paulo, que ela pegou um macaco, escondeu no jardim da casa dela e falou, onde está o macaco? Será que está ali? Será que está ali? E as crianças enlouquecidas, não está lá, não está lá. E ela recebendo relatórios, né, dos pais, né, falando, ele quer assistir 5 vezes, já assistiu 6 vezes o seu vídeo, porque ele acha que está participando realmente, né? Outra coisa, né, que é super importante. Eu, neste exato momento, estou falando para vocês sentada na minha cadeirinha no escritório, porque são todas coordenadoras aqui. Se fossem os meus alunos, se fossem crianças, eu não poderia estar no meu trono. Never, ever, ever. A gente não dá aula sentado para criança. Nem no online e nem no presencial. A gente senta na roda, a gente levanta para cantar uma música. Depois a gente faz outra coisa, e depois a gente vai fazer outra coisa, a gente vai para fora, depois a gente volta, depois a gente vai para a lousa. Por que a gente acha que as crianças, os adolescentes ou os jovens que estejam trabalhando com a gente precisam ficar sentados o tempo todo? Quando a gente está na frente da sala de aula, está lá no quadro branco, no giz, seja onde for, a gente está caminhando o tempo todo. A gente está pensando e a gente está lá oxigenando o nosso cérebro, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e as crianças também têm um espaço na sala de aula, espero eu, né, para poder estar trocando e para poder trabalhar em grupo. Por que a gente vai fazer uma aula sentada e por que os nossos alunos precisam ficar sentados o tempo todo? Será que realmente precisa? Né? Outra, né, coisa que a gente também não pode esquecer é de ter nos nossos momentos com as crianças repetição, diversificação e retomada. Não precisa fazer um vídeo novo toda semana. Você pode fazer uma retomada do que já foi feito lá em março, né, ou no comecinho de abril, né? Por que não? Né? A gente precisa repetir alguns conteúdos, mas de uma maneira diferente, né? Porque a gente sabe que se a gente for começar o nosso vídeo aula ou começar a nossa aula ao vivo com os alunos da mesma maneira, da mesma forma que acontece na sala de aula, quando o cérebro, né, se acostuma a um estímulo, ele começa a ignorar. Então, a gente não pode fazer com que os alunos olhem para a gente e falar, previsível, já sei que ela vai fazer isso agora. Então, a gente não pode deixar que o cérebro dele se acostume com a mesma sequência, a mesma forma de atividades aí. Quando a gente vai fazer alguma explicação para os alunos ou para os pais, essa semana a gente vai falar tal coisa, né, para os alunos. Façam em áudio, façam em podcast, evitem textos, né? Da mesma maneira que os pais não liam relatório, eles não vão ler planejamento agora. Nessa semana, a nossa rotina é essa, manda um áudio,
faz um podcast mesmo, coloca uma música de fundo, coloca um efeito, né? Pede a participação para quem trabalha com os alunos mais velhos também, para eles ajudarem nessa parte, porque eu acho que a gente precisa estar trabalhando com outros sentidos também. Né? Vai explicar algum texto para os alunos, fala, olha, agora você vai ouvir isso, né, caminhando para algum lugar. Tem um exemplo ótimo disso, não sei se vocês depois olhem no Instagram, tem uma página do Química Ativa, que é uma professora que trabalha comigo, ela é de Teixeira de Freitas, ela trabalha com ensino médio, ela é professora de Química, e ela tem usado a abordagem de Reggio Emília, né, no ensino de Química dela, no ensino médio. Então é lindo, porque ela fez o curso, né, da Sem Linguagem do Educador, e a gente conversou, né, porque no inglês, Bruna, a gente tem o English Corner, né, mas como é que a gente pode colocar o ambiente como terceiro educador, né, nas suas aulas de Química? Já sei, eu vou fazer o Quimicanto. E ela tem o Quimicanto. Né? Ela tinha presencial nas aulas dela e agora ela tem o online também. Então ela tá assim, ela tem uma página bem interessante, os alunos estão assim, já tem toda a avaliação dela pronta, porque o que eles têm criado, ela tá super feliz com o resultado. E é química, gente, sabe? É química. Se fosse história ainda, mas é química, e tá lindo o material dela. Sandra, A gente tem ouvido falar bastante. Sandra, tem uma pergunta aqui perguntando do nome desse Quimicanto e o contato dessa professora. Se depois você puder disponibilizar no chat, tá? Ah, sim, senhora. Vou colocar aqui na minha... Aqui, obrigada. Vou falar, pode deixar. Outra coisa que a gente tem ouvido falar bastante, né, de flexibilização do currículo. E eu até coloquei com ponto de interrogação, porque eu assisti vários webinars que falam, não, porque agora a gente tem que flexibilizar o currículo, porque tem que ser um currículo vivo, que fique ao encontro do aluno. Eu fico não posso falar um palavrão, né, porque vai ficar gravado até, mas, gente, como assim? Só agora que o currículo fica a serviço do aluno? Só agora que ele tem que ser flexível? Já não deveria ter sido sempre assim? A gente que trabalha com essa abordagem, a gente que trabalha com a abordagem de projetos, a gente não está sempre flexibilizando e reorientando os conteúdos de acordo com o interesse e aprendizagem dos nossos alunos? Por que que só agora as pessoas estão falando de flexibilização de currículo? Eu, né, confesso que fiquei assim, bem surpresa. Né? Não vai dar para a gente falar de todos os componentes curriculares, né? Eu acho que tudo que vocês planejaram, né, de conteúdos programáticos para este ano, no primeiro bimestre ou trimestre, como vocês trabalham nas escolas, a gente não vai conseguir dar conta agora. Talvez a gente não dê conta esse ano e tá tudo bem. É aquilo que eu falei para vocês no comecinho. Pensa daqui a 5 anos, né? Como que vai ser isso? Vai ter problema se o menino não aprendeu a tabuada do 4 no mês de abril? O que isso vai mudar, né, na vida dele depois? E a gente vê muito isso também, né? A gente vê novas palavras, né? Arquiteto cognitivo, dinamizador da inteligência coletiva, né? E como eu gosto de ver nos meus livrinhos, né? Intérprete dei fenomeno educativo. Tudo isso são sinônimos para a profissão do professor, que é o que espera que a gente faça hoje, que a gente seja, né, esse arquiteto. O que você faz? Não, o que você faz? Eu sou arquiteta cognitiva. Imagina, né? Poder falar isso. Né? Que espera que seja feito isso com essa flexibilização de currículo, que a gente olhe, né, mais do que nunca, eu espero, né, para as possibilidades de cada aluno e de cada grupo que a gente trabalha nas escolas. Outra coisa super importante que eu tenho falado para pais, gestores e professores: quarentena não é férias. Os professores que tiveram férias agora por 15 dias em alguns municípios, né, ou as escolas, né, ou os alunos que ficaram afastados das escolas, ou aqueles até que vão entrar agora em junho, isso não é férias, a gente não pode chamar isso de férias. Férias, a gente pode ir para a praia, a gente vai ao museu, a gente pode visitar a avó, a gente está perto das pessoas. Os nossos alunos, quando saem em dezembro da escola e voltam em fevereiro, voltam, né, todos alegres, a gente precisando, né, falar de limites de novo, aquela coisa toda. Pensa no que vai ser esse retorno, se tudo der certo, né, aí no Brasil em agosto. Essas crianças não estão tendo férias. Quarentena não é férias, gente. E isso é muito sério. Muito, muito, muito sério.
para o aluno e para o professor. BNCC, olha ela aqui que linda, né? Todo mundo, como é que vai colocar BNCC em prática, vai colocar BNCC em competências e habilidades da BNCC, é agora ou nunca. Né? Acho que a gente poderia até, né, ter o nome do nosso encontro hoje, o que a BNCC nos orientaria no momento atual. Tá tudo lá. Né? Tá tudo lá. É só a gente poder realmente dar trabalho, né, olhar para essas competências, mas é a oportunidade que a gente tem de colocar elas em prática. Um grande exemplo, né, do que a gente tem visto, né, quando a gente vai falar dessas habilidades, dessas competências, tem 2 grupos que eu faço parte também, na página do Facebook vocês encontram, tá? Brincada da Educação e Brincada de Apoio. É da Fernanda Liberali, né? Ela que está liderando aí esse processo. A Fernanda que é uma super profissional aí da PUC, de vários lugares aí do Brasil. Né, quem teve a oportunidade já de fazer curso com ela, então a gente tem, às vezes as pessoas pensam, nossa, mas por onde eu começo? Eu quero ajudar e não sei por onde eu começo. Acessem essas 2 páginas, tanto no Instagram quanto do Facebook, eles estão ali com muitas dicas para professores da rede pública, do privado também, e para quem quer ajudar. Eu sei fazer máscara, é a brincada de apoio. Eu tenho produtos de limpeza, eu quero doar para algum hospital, para alguma escola, né? É a brincada de apoio. Então, tem essas 2 fontes aqui também para vocês. Espaço vazio, né, que eu sempre falo, né, nos meus cursos, a gente precisa estar cuidando da gente. Então, eu não sei se vocês estão com um tempinho de ler um livro, de cuidar da planta, de fazer a unha em casa, sabe? De esvaziar a gaveta, de olhar para vocês. Né? E peço também, né, que seria importante, eu sei que tem coordenadoras aqui presentes, às vezes a gente usa os grupos do WhatsApp para falar com as nossas meninas. Cadê o planejamento? Cadê o vídeo? Cadê aquilo? Lembra que a menina é gente. Eu tenho tanta professora que manda mensagem para mim, ninguém lembra que eu sou gente, nem lembra que eu existo. Oi, tá tudo? Manda um áudio. Oi, tá tudo bem? Você tá conseguindo fazer alguma coisa? Conversem com a equipe de vocês. Existem pessoas por trás desses planejamentos, desses videoaulas que a gente precisa estar assistindo o tempo todo. Eu passo o dia aqui também vendo videoaula de dezenas de escolas aí no Brasil, mas a gente precisa primeiro perguntar, tá tudo bem? Acho que a gente precisa ter essa sensibilidade também. Essa é a listinha, né, aí que eu resumi aí para vocês. Vocês vão ter depois ela aí no PowerPoint que a gente vai disponibilizar. Para encerrar aqui a minha fala, né, quando a gente vê aí Paulo Freire falando dessa ação criadora e modificadora da realidade, né, que a gente precisa estar tentando colocar em prática, né, mesmo com todos esses cancelamentos que a gente tem aí na vida, né, todos esses trabalhos que eu mencionei para vocês aqui, né, no início, tudo que está em vermelhinho, gente, é tudo voluntário. Sabe? Assim, a gente agora não está fazendo nada para ficar rico, para ficar famoso. A gente agora está vivendo para fazer trabalho voluntário, que é o que faz brilhar os olhos todos os dias. Né? Então, se alguém aqui tiver interesse, nossa, eu quero saber mais sobre esse trabalho que você está fazendo no Quênia, ou lá no Tocantins, ou em Piranguinho, posso ajudar de alguma maneira? Vou estar aí à disposição, porque tem sempre espaço, né, para pessoas do bem, como a gente costuma dizer no São Paulo Pensa no nosso time aí, para poder ajudar. Né? Se a pergunta do nosso encontro de hoje fosse essa, né, o que a Sandra nos orientaria no momento atual, né, ofereça ajuda. Ofereça ajuda. E outra coisa também que eu gostaria muito de deixar de mensagem para vocês, né, para a gente partir para as perguntas aí, tem essa imagem que a gente sempre teve algumas comparações, né, com a escola, o ambiente escola e o ambiente hospitalar. Dizem que se a gente trazer um médico, né, do século XVIII para um hospital hoje, ele não sabe trabalhar. Mas se a gente traz um professor do século XVIII para uma sala de aula atual, ele consegue dar uma aula, porque a sala de aula, a lousa está lá, as carteiras estão enfileiradas, né, a pedagogia da nuca está lá, tudo certinho, ele consegue dar uma aula dele. Mas ele não consegue, né, manusear um aparelho desse. E esse é um aparelho que a gente tem hoje os médicos, né, em muitas cidades, em muitos países, tendo que escolher quem fica com ele e quem não fica. Ele é um objeto aí de luxo, né?
e que simboliza até um certo poder em alguns hospitais. Nós, como professores, e muitos de vocês aqui que estão aqui na rede particular, eu sei que estão fazendo vídeos lindíssimos, né? Eu acho que tem muito material lindo que as escolas estão produzindo. Tem colégios de elite que se orgulham de colocar nas suas redes sociais, porque os nossos alunos não estão ficando para trás, porque a gente está aqui tudo informatizado. Eu acho que uma forma, né, da gente poder se ajudar agora é disponibilizar isso para o outro. A gente não tem um respirador. A gente tem videoaula, a gente pode compartilhar o nosso videoaula com todo mundo. A gente não precisava segurar tudo que a gente está fazendo. Todos os videoaulas que eu recebo, eu compartilho com um monte de gente. Sandra, eu fiz esse aqui, se você quiser compartilhar com a sua equipe, aí você manda. Eu compartilho com... Nossa, que legal que ela fez, aí eu vou fazer, eu vou adaptar. Por que não? Eu acho que a gente precisa mais se unir agora do que nunca, né? Nós temos muitos respiradores nos nossos videoaulas e na nossa prática que pode ajudar muitos professores, né, em todos os lugares. Então, compartilhem, gente, sabe? Ofereçam ajuda e compartilhem. Sempre, sempre, sempre. Acho que é isso por enquanto, Fátima. É só isso. Bom, deixa eu ver aqui o horário, 17h57. Estamos aí a 2 minutos agora do nosso encerramento, mas como sempre a gente tem um pouquinho a mais, uma gordurinha para quem puder, quem quiser se manifestar, quiser fazer alguma colocação. Agora todas as carinhas de volta, né? Alguém gostaria de fazer? Deixa eu ver aqui. Como não se emocionar te ouvindo, né, Sandra? Ai, agora que eu tô vendo os comentários, gente, não tava vendo nada, desculpa. Posso falar? Vamos lá, Angélica, claro. A palavra é sua. Prazer grandioso, não a conhecia, né? Estive 5 vezes em Reggio Emília, mas eu nunca tive uma aula como essa de hoje. Então, assim, estou com o coração muito engrandecido. Quero, sim, poder ajudar, colaborar. Né? Eu também trabalho com projetos pelo Brasil, né? E busco sempre essa proposta de Reggio Emília que encanta o nosso coração, o nosso olhar. Mas foi muito interessante a maneira que você se colocou. Inclusive, eu fiz uma live com o editor semana passada e eu disse isso mesmo, o momento de se ajudar. Né? E assim, por incrível que pareça, todos os professores, não por problema deles, mas nós somos educados para isso, né? Se preocupavam com o currículo, e o currículo, Angélica, e o currículo, e a BNCC, e o currículo. Então, assim, essa preocupação de ter que apresentar algo, né? Ter que dar solução de algo. Né? E a educação em Reggio Emília, ela acontece no decorrer do processo. Né? Então, assim, muito feliz, viu, Sandra? Se eu puder ter o contato, foi por acaso que eu vi a propaganda da live no Facebook e eu me inscrevi, mas estou muito feliz por isso mesmo e quero, se puder, entrar em contato com você. Não, com certeza. Tá bom? Muito obrigada, viu? Imagina, obrigada pelo seu depoimento, Angélica, obrigada mesmo. Deixa eu ver, que mais aqui? Obrigada, agradecimentos pelo perguntaram incentivo. da Bruna, né, do Instagram. É Química Ativa no Instagram, daquela educadora do ensino médio que eu comentei. Né? E, gente, ela começou a fazer formação comigo esse ano, né? Então, o Instagram dela também tá... Como assim você não tem Instagram? Ela começou o Instagram dela agora em janeiro, né? Então, tá aquela coisa bem no comecinho, mas ela tá conseguindo documentar a prática dela e eu acho que dá para inspirar muita gente também. Deixa eu ver aqui. Oi, Sandra. Sou professora da Escola Nova Geração de Curitiba. Que você esteve no ano, Luciana Clemente Figueira, né? Te agradecendo. Nossa. Gente, né? Essa escola Nova Geração, eu não sei como é que está agora a rede social deles, né? Mas foi uma escola que eu me senti abraçada também. Eles têm ambientes para quem busca ideias de ambientação, né? É uma escola que tem toda uma,
sabe aquela escola, às vezes eu colocava uma escola com cara de poesia, a nova geração é uma delas. Eles têm todo um cuidado com a estética, né? É a escola com cara de aluno. Não tem parede com cara de professor, é parede com cara de aluno. Quem me conhece sabe o quanto isso é importante. Uhum. Ok. Bom, acho que não temos mais perguntas, são agradecimentos, né? Bacana. Bom, eu queria só complementar, acho que no começo eu acabei não falando, essa ideia do fórum de coordenadores surgiu em função do momento que a gente está vivendo, né? E assim, é óbvio que esse não é o momento da gente estar aplicando os exames Cambridge English, nada disso, né? Até porque eles estão suspensos, Cambridge está fechada também, né? Então, voltando provavelmente agora em junho, e recomeçando, retomando aí a aplicação a partir de julho. Mas a nossa grande preocupação, como sempre, né, em termos de São Paulo Open Center, é de dar suporte aos nossos parceiros, né, de dar suporte ao processo que vocês desenvolvem nas suas escolas. Então, veio primeiro a ideia de um boletim informativo especial, né, levando para vocês dicas para como que eu faço essa virada, né, do presencial para o remoto emergencial, né? E aí veio a ideia, por que não? A gente começar a ter esse contato, até porque a gente gosta muito de gente, a gente gosta de estar com vocês, desse olho no olho, e aí surgiu a ideia desse fórum de coordenadores, que na realidade não ficou só para coordenadores, nós estamos aqui também com professores, a gente ampliou essa possibilidade para todos vocês. E começamos a elencar os temas em função de uma pesquisa, né, que é muito disso que a gente tem falado, Sandra, da empatia, né? Por mais que a gente, do São Paulo Open Center, fizesse um esforço de tentar imaginar o que vocês que estão nas escolas, né? Porque nós hoje orbitamos por vocês, mas não estamos aí, né? O que eles precisam, né? Que assuntos, que temas, que pessoas que a gente pode trazer para trocar informações, trocar experiência, dar ombro, né? Porque é um momento que a gente às vezes precisa de um ombro, né? Para desabafar e Por tal. falar em ombro, Fátima, tem uma professora aqui de um colégio que trabalha com educação infantil, né? E que está pedindo alguma palavra, assim. Eu não sei se nós temos muitos outros educadores, que eu acho que eu vi outra pessoa que comentou aqui da educação infantil também. Só vou fazer um parênteses, né, do que a gente tem feito, né? Eu tenho assessorado algumas escolas bilíngues, ou escolas internacionais. Eu não sei se ela tem falado aqui para o ensino da educação bilíngue ou do ensino, né? Vamos dizer assim, regular de educação infantil, mas o que tem dado certo é momento de interação individual com as crianças e com as famílias. Então, a gente tem escolas que tem um momento, não é todos os dias, tá? Mas às vezes 3 vezes por semana, o professor se reúne 12 minutinhos com cada criança. É 10 minutos com a criança e 2 minutinhos com a família. Tem que acalmar a mãe. A gente não fazia isso no corredor da escola, né? Não ficava lá a mãe que quer entrar, aquela coisa. A mãe precisa do mesmo... Gente, eu também sou mãe. Minha filha já cresceu, mas está tudo bem. As mães também precisam desse carinho agora, vamos dizer, de alguma maneira. Então, precisa desse momento individual com a criança, do momento do coletivo, que algumas professoras estão dividindo o grupo, então tem às vezes 30 crianças, coloca 10 alunos numa sala do Zoom para poder estar conversando, né? E tá fazendo vídeos, e esses momentos de interação com as crianças não é nada, vamos dizer assim, pedagógico, né? É um momento de interação. Quando ela quer passar alguma coisa, seja de conteúdo, ou seja de revisão de alguma coisa que foi trabalhado, é feito um vídeo aula, né? E aí a professora vai, né? Vai para um espaço, pega algum objeto de casa, vai para a cozinha, cria histórias, enfim. Eu tenho alguns vídeos, depois se o pessoal quiser que eu compartilhe, alguma coisa assim, pode, eu vou passar meu e-mail, né? Eu já coloquei aqui. Tem a minha página também no Instagram, no Facebook, estou sempre compartilhando alguma coisa por lá. Mas para a educação infantil no momento, a gente precisa de interação individual com as crianças também e com as famílias. Não podemos esquecer das famílias. Sim. Perfeito. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver.
Perguntaram se eu tenho perfil no Instagram, gente. Eu uso do Smart Learning Brasil para falar de trabalho. Eu tenho um pessoal que, tipo, é a Sandra do pessoal, assim, sabe? Mas o do trabalho é o Smart Learning Brasil. Ok. Então, que a gente compartilha várias práticas aí. Isso. Sandra, você tem alguma página no Facebook? No Facebook também o Smart Learning Brasil, e tem um grupo de estudos no Facebook, que é o Smart Learning Brasil Educators, que eu posso colocar aqui, que é onde eu costumo divulgar todas as coisas que estão acontecendo. Coloquei aqui, que é um grupo no Facebook também. Então... E a ideia, né, a gente está pensando nessa... A gente sempre teve, né, esse sonho de fazer, né, cursos de formação online em parceria com o São Paulo Open Center. Né, a gente está com esse desejo mais do que nunca agora, né, que a Fátima está lançando aí a plataforma dela agora aí online. Né, a gente vai ter muita surpresa aí pela frente. Eu tinha vários cursos, né, de projetinho agora para ser presencial, agora no mês de julho, para estar realizando aí em São Paulo. Mas provavelmente, né, eles não irão acontecer neste momento, mas a gente está para iniciar uma versão até do curso da abordagem de Reggio Emília online. O que acontece é que eu estou desenhando como a gente vai apresentar isso, porque muito da minha prática, né, igual como eu falo para vocês, né, ofereçam ajuda, né, vão ajudar. Eu nunca vou falar nenhuma dica nos meus cursos, nenhuma ideia de algo que eu não tenha feito. Nunca vou falar para você, vai fazer um trabalho voluntário, se eu não estou fazendo isso atualmente. Eu nunca vou falar, faz uma parceria com a família, se eu não estou fazendo essa parceria com a família. E tudo do que eu falo de teoria ou de exemplos de prática nos meus cursos, eu tenho material dos meus alunos, mas que eu não posso divulgar num curso online. Eu tenho autorização dos pais para compartilhar isso nos cursos, mas eu não posso correr o risco de colocar um vídeo, de colocar uma foto, né, e a gente não saber para onde isso vai parar depois. Então, eu tenho que ter esse cuidado de estar montando este curso de uma maneira que a gente faça uma parte, vamos dizer assim, teórica e de práticas de vocês online. E quando eu estou no Brasil, a gente faz um encontro presencial que eu possa compartilhar os vídeos, né, os portfólios dos meus alunos também. Então, é uma coisa que a gente está aí estudando com a Fátima para fazer da melhor maneira possível. A gente está aí já desde setembro do ano passado, quando a Sandra me deu a notícia de que ela ia mudar de endereço, né? Um endereço longo, né? Atravessar o Atlântico. Eu falei, e agora? Né? Como é que a gente se mantém juntas? Essa menina de rodinha no pé que não para. E começamos aí a esse desenho, né? Dessa nossa escola online. Então, em breve, a gente vai oferecer para você. Já começamos agora a oferta de 2 cursos online, mas tem muitos outros no forno, né, sendo preparados. Né? A gente está finalizando aí a nossa plataforma, a nossa casa online, né, para, em breve, poder oferecer isso para vocês. Enquanto isso, né, essa série dos fóruns, ela continua ainda no mês de maio, né? Como eu falei, a gente fez a pesquisa, né? Queremos te ouvir para levantar um pouquinho essa escuta, né? E acelerar um pouco essa nossa escuta para a gente poder, de fato, escolher temas, trazer pessoas que agregassem, né? Que trouxessem algo para ajudar vocês nesse momento. Começamos com a Mirella, né? Colocando os pingos nos is, né? O que a gente está fazendo? É a educação à distância ou é o ensino remoto emergencial, né? Esses vídeos estão disponibilizados no nosso canal do YouTube. Trouxemos o Alberto Costa, né, o nosso gerente de assessment de Cambridge English, falando sobre como ensinar online, né, as 4 habilidades linguísticas. Inclusive, amanhã, Cambridge Assessment oferece um webinar muito interessante sobre writing, né, explorando o aplicativo Write and Improve, que está disponível, muitos de vocês já usam, né, muitos, inclusive, comentaram, né, que é super bacana, que ajuda bastante. Só que Cambridge, hoje mesmo, a gente teve, né, a Andrea, a Cristina, né, a minha equipe aqui de São Paulo Pensante, tivemos uma reunião com as nossas redes para a América Latina e mais coisas novas sendo colocadas e novos desenvolvimento desses aplicativos, né? Então, veio o Alberto, a Bettina esteve com a gente semana passada, falando da gestão do tempo
no ensino online, gestão do tempo, avaliação. Hoje, né, a Sandra, e na semana que vem nós convidamos uma professora querida, né, que foi aluna de alguns cursos nossos também, e que trata, né, vive, né, dentro da sua casa uma questão que com certeza está presente nas salas de aula de vocês, e a gente não tem ouvido falar nesses muitos webinars por aí, como que estão sendo acolhidas as crianças com autismo, né? Então, como que apoio está sendo dado a essas crianças nesse momento que nós estamos recolhidos, isolados em casa, né? A Giovana é professora de inglês, é professora de programa bilíngue, né, de um colégio aqui, né, Colégio Franciscano Pio XII. Heloísa Parciazé, que está aqui fazendo chauzinho, é coordenadora dessa escola. E a Giovana vai, na próxima terça-feira, conversar sobre esse tema, né? A gente vai divulgar esse evento a partir de amanhã, né? TA Assisto, assistência à criança no espectro autista em tempos incertos, né? Ela vai trazer a experiência dela como profissional, né? Como professora, como vocês, como mãe, né? Estudiosa do tema, vai trazer algumas dicas, alguns documentos que a gente tem recebido também, para, como a gente tem falado, compartilhar com vocês, né? Nesse momento, né, que todos nós estamos vivendo aí muitos desafios, né? Muitos desafios e precisando de apoio uns dos outros, né? Então, essa rede do bem aí trocando mais informações e experiências, e ainda temos para frente mais 2 semanas, no mês de maio, com essa série dos fóruns, né, desses momentos, desses encontros de informações e trocas de experiências. E colo, né? Esse ouvir um pouquinho, né, eu acho que uns aos outros faz muito bem, né? Com certeza. Eu não sei, gente, como é que vocês estão de horário aí, né? Eu tô ok, é 11h13 aqui da noite na Holanda, tá tudo tranquilo. Peço pra Thalita trazer mais um vinho para mim, sento, converso com todo mundo, que eu tô vendo um monte de carinha que ficou com vontade de conversar até as 3 da manhã, facinho, né? Tô super em casa. Se a Fátima não fechar a porta, a gente fica aqui. A gente fecha aqui a gravação, né? E agora a gente passa para o social, se alguém quiser continuar com a gente, trocando, bater papo, né? Vamos lá.